Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família! Como é que estão os nossos queridos irmãos, as famílias que estão conosco agora? No início dessa jornada da sexta-feira, Família, um projeto de Deus, é o conteúdo que está começando agora pela TV Manaim, canal 126, do Sistema RO via satélite, canal 85 da Sky Livre, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Tem uma expressão que a gente tem utilizado, que é o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Então você já sabe, quando você faz isso através do YouTube, você faz com que o canal tenha mais relevância e mais pessoas também estejam tendo acesso, ou seja, a plataforma YouTube vai oferecer esse produto, esse conteúdo, e mais pessoas vão poder aprender sobre família. E agora você vê os pastores que estamos aqui à mesa para essa edição do programa. Pastor que está aqui ao meu lado, pastor Fernando Almeida. Fernando, paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, companheiros, Pai do Senhor, você que participa conosco. Amém. Alegria estar aqui. Amém. Pastor Marcelo Ferreira, paz do Senhor, Marcelo. Paz do Senhor a todos. Wallace Rosete, pastor companheiro. Paz do Senhor Josias, a paz dos seus demais irmãos, aqueles que nos acompanham, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Amém. Vamos lá. Olha só, a gente está numa sequência de assuntos, você que vem assistindo sempre esse programa, falando sobre problemas enfrentados por famílias cujas histórias estão registradas na Bíblia. Quando a gente vê, a gente aprende, falando para você aqui, quando a gente vê, a gente aprende o que fazer e o que não fazer, né? Aquilo que está na palavra, e Deus, como autor da palavra, considerou estar ali, fez com que estivesse ali através dos diversos escritores, e tudo isso nos traz lições, ensinamentos, aplicação profética, e faz com que nós entendamos a vontade de Deus e erros eventuais que alguns personagens pelos quais eles passaram no passado, que eles cometeram no passado, que o Senhor quer nos preservar tanto dos erros quanto das consequências deles. E por isso a gente tem abordado alguns aspectos a partir de famílias registradas na Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a família de Davi, né? O que Davi viveu de bênção, o que Davi viveu que trouxe dificuldade para ele dentro da sua família. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vou pedir ao pastor Fernando Almeida que faça uma leitura de um texto e uma breve abordagem já introdutória sobre esse assunto. Amém. O texto que nós vamos ler está no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, no verso 6, que nos diz assim: E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. O texto fala sobre Adonias, né? Filho de Davi, o quarto filho de Davi. E Davi, um servo de Deus, né? Um homem a quem o próprio Senhor testemunhou acerca dele, dizendo que era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas Davi viveu sérios problemas, principalmente no relacionamento entre os seus filhos, né? Davi teve um número grande de filhos, né? E viveu alguns conflitos, né, no relacionamento com os seus filhos. E esse versículo, eu entendo que define a característica dele como pai, porque os problemas que a gente vê aqui que estão relatados na palavra de Deus, a gente percebe que a consequência foi por conta desta maneira com que ele, né, governava os seus filhos, ou seja, o seu pai nunca o tinha contrariado. Adonias nunca ouviu um não, nunca ouviu um não, nunca foi questionado diante de uma decisão, de uma atitude, de um comportamento, de uma ação, né? E Adonias foi um que reclamou para si, exigiu para si algo que não era dele, Por quê? Porque ele nunca tinha ouvido um não durante a sua vida. Não havia limites para ele. E a gente percebe que essa característica também ela
se fez presente em outros filhos de Davi por conta dessa característica marcante dele como pai, de deixar, podemos dizer assim, os seus filhos, né, fazerem o que quiserem, o que era a vontade deles. Então eu entendo que esse versículo ele define muito da característica de Davi como pai. Muito Perfeito. bem. Eu queria colocar aqui na mesa para vocês comentarem isso que o Fernando acabou de dizer, porque há, obviamente, aspectos relacionados à família que são aspectos que você tem até profissionais que podem orientar nesse sentido, a psicologia tem uma abordagem, bom, enfim, são questões às vezes até complexas, né, que existem, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu estou dizendo porque aqui o Fernando trouxe essa questão do não, né? E obviamente que tudo no projeto de Deus tem muito equilíbrio e muito bom senso, né? O problema é nunca ter ouvido um não. Justamente. Até porque, Josias, trazendo para a nossa realidade, né, dos tempos que vivemos, há um ensino, há uma tendência de que os pais não digam não aos filhos, Sim. não é verdade? E esse é o grande problema, porque eu costumo, até Gedeuti costuma falar em algumas aulas, esse o grande problema hoje é porque não tem quem diga o não, né? Então é tudo a permissidade, as pessoas... Então, não era que tinha que dizer o não toda hora, mas sim aquilo que não agrada o Senhor tinha que ser dito não. Isso. Não é verdade? Uhum. Então, tem coisas que não precisa de psicologia, nem nada. Você já contradiz aquilo que Deus estabeleceu para a vida do homem, né? Uhum. O aspecto moral e tudo mais. Então, o aspecto que Fernando abordou é muito importante para nós pais. Nós temos que saber dizer não aos nossos filhos. Dizer não e por que está dizendo não. Quando se deve dizer não? É isso que eu quero dizer. A gente precisa dizer não quando se deve dizer não. Sim, e né? dizer o porquê. Olha, meu filho, isso não pode porque isso fere alguma coisa, você está dentro, você está trazendo um prejuízo para a sociedade, para você. Então, esse erro de Davi, que bem relatado aí para o Fernando, é uma consequência da gente ver o que aconteceu com os filhos, com os demais filhos. Né? E veja a importância do que está sendo dito em relação a preparar a criança para o futuro. Hoje, obviamente, é uma questão necessária que as crianças, que os filhos aprendam uma outra língua, um outro idioma, o inglês, o espanhol, né, um francês. Mas a criança precisa aprender a língua do não, a entender o não e a respeitar o não. Por quê? Porque a vida vai dizer não muitas vezes para ele. Então, se ele passa uma infância, uma adolescência sem ser contrariado, sem ser confrontado, quando a vida fizer isso, ele não vai estar preparado. Aí ele pode desabar, entra numa crise, cai numa situação até de fugas que são... Então, o não, ele prepara a criança para a vida, para aquilo que vai ser o dia a dia dele. Então, dentro disso, lógico que tudo com equilíbrio, na hora certa, mas a criança, o não tem que ser uma coisa natural para ele, fazer parte da vida dele. E isso é um ponto que eu acho que é importante. Eu queria trazer essa conversa nossa para dois aspectos. Um prático do dia a dia, porque isso é muito interessante, né? Dos casos concretos que a gente vive isso e eventuais experiências que vocês tenham a relatar. Mas trazer também para um aspecto aqui, que é o aspecto espiritual, o aspecto projeto de Deus. Porque nós podemos dizer não para um filho nosso, tá? Do ponto de vista, eu quero ir em tal lugar. Não, você não vai, você não pode ir. Isso é uma coisa, isso faz parte da criação, faz parte do dia a dia, faz parte do aspecto social, familiar. Mas e o não que prepara para uma vida espiritual? Porque o que aconteceu com Adonias é que quando ele se deparou com o projeto, ali a ausência de não para ele fez com que ele adotasse uma postura que trouxe um juízo para ele, que não era aquilo que era o projeto de Deus. Então, no que tange à criação dos nossos filhos na presença do Senhor, qual a importância do não? Quando é que a gente pode trazer, quando é que a gente pode assumir posturas que, de fato, ajudem os nossos filhos, no sentido deles entenderem que há uma vontade maior, há um soberano
que é o Senhor, e aí, por conta disso, o não é importante. Eu acho que a palavra-chave nessa pergunta do Josias é discernimento. É você discernir, porque um exemplo bem do dia a dia. Você tem uma criança chorando, ela pode estar chorando porque está com fome, ela pode estar chorando porque está com fome, ou é pirraça. Dependendo, se a mãe não tiver um discernimento, se é pirraça, é uma coisa. Se você ceder a pirraça, daqui a pouco ela manda em casa. Agora, se é fome, não. A criança está com fome. Então, acho que a palavra que é chave aí é os pais, precisam ser nós pais, né? Ser pessoas de oração e pedir o tempo todo, Senhor, me dá discernimento. Porque não tem coisa melhor do que os filhos que são filhos de servos, quando sentem que o Senhor fala com eles e cuida deles através dos seus pais. E quantas vezes, aquela experiência que eu acho maravilhosa para quem é filho de servo, o Senhor dá revelação aos pais sobre os filhos. Olha, meu filho, Glória a Deus. o Senhor mostrou isso aqui. Isso é maravilhoso, né? Isso Marcelo está falando é fundamental, né? Às vezes você pode retardar o seu não. O não pode ser imediato. Às vezes você sabe e você tem que buscar ocasião para você ensinar, para que venha como ensino. A gente vive isso no dia a dia, né? Eu criei meus filhos assim. Às vezes você via situações que você tinha que dizer o não, mas percebia que se você dissesse o não naquela hora, ia haver talvez uma rejeição, um problema, que ele mesmo falou. O não hoje, na sociedade, quando a pessoa recebe o não, ela se acaba, né? Então, saber o momento certo, orar, aí Deus fala, agora vai, fala isso, ou usa alguma experiência. A gente tem que levar os nossos filhos a uma experiência para que eles entendam que aqui não é um não seu, é um conselho da parte de Deus. E tem muito a gente fazer isso, né? O servo orar, buscar o Senhor, para falar, e você vai falar com o seu filho, é um quebrantamento, aquilo cai, né? É igual a doutrina, goteja no coração, e a pessoa entende por que o não, ela sabe por quê, porque o não pelo não, eu acho que não traz benefício. Então, você tem que dizer não para o filho, mas dizer por que você está dizendo não, baseado em quê? E aí ele se assimila, e não por não, é opinião por opinião, né? Dizer não também é prova de amor, né? Com certeza. Exatamente. A Bíblia fala isso, né? Aliás, Exatamente. se Davi tivesse dito alguns nãos para Adonias, ele não tinha perdido seu filho lá na frente, né? E veja, Josias, que o problema não está só com Adonias. Exatamente. Porque Absalão tinha o mesmo problema. Quando há um episódio muito marcante, quando ele pede para Joabe falar com ele, pede acho que umas 2 vezes, Joabe era o comandante do exército, aí não pôde vir. Como ele não veio, ele botou fogo na plantação de Joabe. Mal criado, o menino era mal criado, porque não aceitava, eu faço o que eu quero, mandou. Então, o problema realmente estava nessa dificuldade de Davi de dizer não. E nós estamos em um mundo onde há uma crise de autoridade. Esse é um mundo que em todos os setores da autoridade. Mas no lado servo do Senhor, é preciso que se preserve essa autoridade que faz parte dos afetos naturais do homem, que é o respeito ao pai e à mãe. É o mandamento por promessa, né, Marcelo? Mandamento por Honra promessa. teu pai e tua mãe, né? Fernando, quer falar? Eu acho que Absalão, eu acho que Adonias mostra assim, não havia uma submissão, né, dos filhos em relação ao pai, porque Absalão quis o lugar do pai, Adonias quis um lugar que não era dele e o pai já tinha dado a definição do que era e ele quis passar à frente, né? Então, e você vai para o Velho Testamento, quando fala da figura do pai, né? Que governe bem a sua casa e tem os seus filhos por sujeição, né? Então, assim, isso é o que agrada a Deus. E o Josias colocou a questão do espiritual, né, e do material, né? Uma coisa que a gente tem aprendido e que a gente, como pastor, também ensina, é que o espiritual governa, né? Governa o material. Então, a nossa vida material, vamos dizer assim, ela é uma consequência da nossa vida espiritual. E o Pai Celestial, ele disse alguns nãos, né? Ele disse, tem um não famoso que foi com Moisés. Mas, não, mas você não vai entrar. E Moisés foi, né? E com o Senhor Jesus, né? Pai, se possível... Faça de mim esse cálice. A árvore da ciência do bem e do mal era um não que foi estabelecido. Era um não. Nós estamos aqui por causa disso. A consequência até hoje desse não. Uma desobediência, né? Nós falamos disso
no Passado, primeiro episódio, né? Então, a gente vê, né, às vezes, a consequência do não. Absalão morreu de forma trágica, Adonias também, novo ainda, né, teve a sua vida ceifada justamente por uma resultado, vamos dizer assim, de uma falta de um governo de Davi sobre eles, né, nesse sentido de educá-los, ensinando que não é só o que eu quero, né? Não é só o que eu quero, não é só o que eu gosto, não é só o que eu acho que é o melhor para mim, né? É aquilo que o pai definiu. E Josias tem um alerta muito grande aqui na vida de Davi, que é fazer a separação do que é o servo do Senhor, que muitas vezes há essa separação do que é o servo do Senhor e do que é o pai. Que às vezes todo mundo pensa de forma simplória, todo servo é um bom pai. Davi, como servo, era um ungido do Senhor, um profeta, um valente, mas foi um péssimo pai. Então não ter essa visão simplória, é um servo, você vai cuidar dos filhos, não vai. A parte do Senhor, ele é fiel, o Senhor nunca vai falhar, mas ele não faz a parte do pai. Então, cuidado nesse entendimento, criar um certo comodismo. Isso, infelizmente, acontece, como Davi, um homem profundamente espiritual, sensível às coisas do Senhor, mas foi um fracasso. Nunca perdeu uma batalha em Israel, mas perdeu a batalha dentro da própria casa. Então, todos os pais, a nossa parte, nós temos que fazer. De abraçar, de amar, de dizer não. Me ocorreu aqui agora uma experiência minha. Ainda, e eu gosto muito quando eu me lembro de uma experiência da minha adolescência, da minha infância, porque isso mostra que a cabeça ainda está funcionando, né? E nós éramos de uma outra igreja, uma igreja tradicional, e eu me lembro a minha mãe sentada, né, eu de um lado, minha irmã do outro lado, e uma bagunça da criançada dentro da igreja, pulava banco para lá, na hora do culto. E eu falei assim, eu também quero brincar, tá todo mundo brincando. Eu estou falando assim de 6 anos de idade, 7 anos de idade. E eu não esqueço da minha mãe, não, casa do Senhor é casa de reverência. Então, o não ali, apesar de muito criança, e dentro de um contexto onde não se entendia, mas ela entendia, nos deu a compreensão da importância que era estar na casa do Senhor e viver na casa do Senhor. E aí eu me lembro que aos 10 anos de idade, quando eu entrei no Manaim pela primeira vez, de Recife, né, do Pernambuco para cá, para Vitória, num ônibus, imagino que era um ônibus naquela época, e aquela viagem longuíssima e tudo mais, que nós entramos ali no Manaim a primeira vez, tinha uma faixa, que por muitos anos ficou na Manaim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu lembro dela. Quando eu li aquilo ali, eu fui visitar, 10 anos de idade, eu fui visitado pelo Espírito Santo ali, e eu comecei a chorar ali. Minha mãe falou, o que aconteceu com vocês? Nada, tá tudo bem, tá tudo certinho, porque eu estava em pé, ansioso, em pé na frente do ônibus para entrar no Manaim. Então, eu quero dizer o seguinte, o não para o servo, ele gera bênção, o não no discernimento, o não com a sabedoria, o não na direção do Senhor, o não na transmissão da obra, o não no sentido de orientar o filho a não se afastar daquilo que é o projeto de Deus, ele gera bênção na vida do servo. Sabe uma coisa importante, Wallace, que eu acho que acontece algumas coisas, isso é muito do lado do servo do Senhor, é o pai querer transferir certas coisas que cabem a ele para o Senhor. Não sei se está sendo claro, ou seja, tem coisa do dia a dia da criação. O Senhor não quer usar o nome do Senhor, o Senhor não permitiu, o Senhor não quer. Olha, eu então querer assustar a criança com a volta de, se você fizer isso, Jesus vai voltar, você vai ficar. Essas coisas não são sábias, não são saudáveis. O pai não. Aquilo que é do dia a dia da criação, ele não precisa usar o nome do Senhor para dizer. Ele tem autoridade para dizer que o que é errado é errado, o que é ser, compreende? Ele não tem que colocar no Senhor para daqui a pouco, até a criança criar porque a criança não tem maturidade. Então a criança vai brincar, não, o Senhor não permitiu você ir brincar. Quer dizer, aí a criança que não tem maturidade, mas um Deus que não quer que eu brinque? Não, eu quero ir para o parque, fazer um parque. Uma criança, não, o Senhor não permitiu você ir para o parque de diversão, mas Deus não gosta que vá para o parque.
Então, os pais precisam assumir a sua autoridade e não usar o nome do Senhor sem necessidade, né? Muito Com bom. certeza. Nesse contexto, Marcelo, que você está falando, há uma outra abordagem que eu queria que vocês comentassem, é que o não no Senhor, ele não machuca, ele não agride. Não é isso, Fernando? Exatamente. O pastor Wallace até citou, né, que o Senhor diz não, e o versículo, né, o Senhor corrige aqueles a quem ele ama, né? Então é por isso que ele corrige, porque ele ama, né? E o pai também corrige porque ama o seu filho, porque é o melhor para o seu filho. Não é a permissividade que é sinônimo unicamente de amor, mas o não, né? A correção, né? O contrariar, e ele vai entender lá na frente, quando é no Senhor, para nós que somos servos do Senhor, quando isso é no Senhor, o filho vai entender lá na frente e vai glorificar o Senhor por aquele não, por aquela ação contrária, por aquela correção que ele recebeu do seu pai. Por isso que nós temos um recurso, né, Josias e demais companheiros, que é extraordinário, né? Esse recurso da graça que o Senhor coloca à disposição de todos nós, de todos os pais, né? De viver a experiência, eu vivi, criei meus filhos na igreja e tive horas que eu tive que agir, mas agir no Espírito. Se orar, jejuar, pedir uma direção ao Senhor, o Senhor te dá uma palavra, um texto bíblico, para você chegar para a criança e mostrar, trazer. Sabe por que eu te falei aquele dia que não? Está vendo aqui, meu filho? Olha aqui. E mostrar, né? Então, a criança, eu já tive experiência de falar e depois começar a chorar, ser quebrantado. Porque é aquilo que não traz, o não que não traz, não fere, o não que consola, que edifica, né? Então, isso hoje nós temos essa oportunidade de os pais de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, para o Senhor te dizer o momento certo, o que você vai falar. E tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma palavra mal colocada pode trazer uma consequência, né? Não fica a impressão, quando a gente está falando de Davi, a impressão de que ele foi tão voltado para as funções dele, para o carro dele. Era um homem muito ocupado, ele tinha um reino, ele tinha um exército, tinha os tributos, e que deixou um pouco a família de lado, dá essa impressão, mesmo antes do reinado, ele era tão focado, talvez um homem tão intenso naquilo que ele queria conquistar, que fica a impressão que ele esqueceu um pouco da família, e nenhum episódio, acho que emblemático para isso, do que quando ele vai para a guerra e deixa a família, os filhos em Ziglag. Olha que interessante, que Davi era um homem que tinha uma inteligência para a guerra tão grande, nunca perdeu uma batalha. Um grande estrategista. E cometeu uma falha terrível, porque ele queria tanto aquela conquista, que levou o exército inteiro. E deixou a família, os filhos sem uma guarnição. Quando eles voltam, então a impressão é que, e o cuidado que nós temos que ter para ser um Davi de hoje, que às vezes você fica tanto uma coisa, conquistar tanto algo na vida profissional, acadêmica, e que você acaba deixando a família desguarnecida. Mas nenhuma conquista na vida justifica perder a família. Nenhuma vitória na vida, se você tem alguma vitória que você tem que abrir mão da sua família, você tem que ver muito direito se é do Senhor isso. Porque você não pode, lógico, você tem que ir para as conquistas, mas deixa a família uma guarnição. Então você vê que dá essa impressão de Davi, que ele se voltou muito para as suas conquistas e esqueceu um pouco a família. E pagou muito caro por isso. Marcelo, o preço foi muito alto. Essa colocação do pastor Marcelo, acho que nós temos que fazer uma reflexão em cima disso, né? Porque isso, às vezes nós vemos isso, né? Eu sou um excelente obreiro, um excelente diácono, mas está com um problema terrível dentro de casa. Porque ele esquece de cuidar, do mesmo que ele cuida da obra, ele tem que cuidar da família. Que a igreja começa em casa. Não é isso? A igreja começa dentro de casa. Eu não posso ser um excelente obreiro e ser um péssimo gestor da minha casa, né? Porque precisa governar bem a sua casa. Governar bem a sua casa. Então, esse é um cuidado que temos que ter. A desculpa de que eu não cuidei porque eu tive que fazer, não, sinceramente, isso não existe. E do ponto de vista, e a gente fala isso, né, pela experiência do dia a dia no ministério, ele também pode ser um excelente obreiro e também cuidar, né, da sua família. Uma coisa não vai inutilizar a outra, né? A bênção é completa, né, Josias? É família, trabalho, né? Os três pilares. Pastor Edoti fala, né? O amor,
o trabalho e a fé. Isso. E a fé, né? É. Tem que estar em equilíbrio, Tem né? que estar em equilíbrio. Senão cai. Desequilíbrio. Eu tenho uma notícia não muito boa, que o nosso tempo acabou. Porque, primeiro que o tema é muito bom de falar, né? E a gente aprende muito, né? E se a gente poderia ainda ter entrado, por exemplo, para Salomão, né? Que foi o outro filho, e a maneira como ali o projeto foi realizado, tudo mais. Mas isso fica para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo acabou e nós temos que encerrar. Eu quero agradecer a presença de vocês, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. É um prazer. Muito bem. Então você já sabe, na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição desse programa, Família o Projeto de Deus, com mais um tema voltado para a família. Daqui a pouquinho você fica com Culto no Lar, não deixe de participar, é uma bênção. Ainda hoje, anunciando o Evangelho Eterno e Serenata Manaim mais tarde, é a sequência da programação que nós temos nas nossas redes, né, na TV Manaim, canal 126, canal 85 da Sky, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A programação ela vai ao mesmo tempo sincronizada e você tem acesso a muitas oportunidades de receber uma bênção do Senhor, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.